Olá, meu nome é Marcela Oliveira, eu sou acadêmica do 10º período de Engenharia Mecatrônica no Cefet-MG, campus Divinópolis, e hoje a gente vai estar apresentando o primeiro trabalho avaliativo da disciplina de otimização. Nesse trabalho foi proposto que a gente resolvesse dois problemas de otimização e foi pedido que a gente resolvesse um pelo método gráfico e o outro pelo método simplex. Meu nome é Marcos Vinícius, eu também sou aluno do 10º período de Engenharia Mecatrônica e eu vou estar apresentando para vocês o primeiro problema, fazendo o desenvolvimento e mostrando como é que foi obtida a solução gráfica. O objetivo do problema 1 é construir a função objetivo FO, além disso determinar quais são as restrições dos problemas e obter a solução gráfica para o seguinte caso. Então, o atacadista ele trabalha com dois produtos, o produto A e o produto B, sendo que cada caixa do produto A custa R$10 e ocupa um volume de 0,1 metros cúbicos, e cada caixa do produto B custa R$30, ocupando um volume de 0,4 metros cúbicos. O armazém ele possui capacidade de 40 metros cúbicos de mercadorias e o fornecedor vai entrar de férias coletivas. Então, o atacadista pretende encher o estoque adquirindo a maior quantidade de caixas, gastando no máximo R$3.500. Do enunciado do problema 1, é possível inferir algumas coisas. A primeira delas é a função objetivo. Então, o objetivo é maximizar o número de caixas. E para isso, nós temos quatro variáveis, sendo XA a quantidade de caixas do produto A, XB a quantidade de caixas do produto B, VA o volume do armazém e GT o gasto total. Então, essas duas primeiras variáveis, XA e XB, são as nossas variáveis de decisão. E as duas últimas variáveis são as variáveis de restrição. Então, sabendo disso, é possível montar a função objetiva, que no caso é maximizar o número de caixas dado por C, que é igual a XA mais XB. E para isso, são dadas três restrições. A primeira restrição é em relação ao volume. Sabe-se que o armazém possui a capacidade máxima de 40 metros cúbicos. E sendo que o volume das caixas do produto A é de 0,1 metros cúbicos e o volume das caixas do produto B é de 0,4 metros cúbicos, é possível montar essa primeira restrição. Já a segunda restrição está relacionada ao gasto máximo, porque o atacadista ele pretende gastar R$3.500 no máximo. Sabe-se que no caso, o produto A vai ter um custo de R$10 e o produto B vai ter um custo de R$30, então nós chegamos nessa segunda restrição. E a restrição que eu acho que é a mais simples de entender, mas que algumas vezes a gente esquece, que é a quantidade dos produtos A tem que ser maior ou igual a zero e a quantidade dos produtos B também tem que ser maior ou igual a zero. E como a gente faz para resolver esse problema? Primeiro, a gente começa com a análise gráfica, analisando as restrições nas fronteiras. Então, a primeira restrição que a gente tem é essa de 0,1 XA mais 0,4 XB menor ou igual a 40. Trabalhando na fronteira, a gente tem esse valor aqui. Então, é possível, pegando valores para XA e para XB, está traçando essa reta. Observa-se que esse gráfico já está no primeiro quadrante, isso considerando XA maior ou igual a zero e XB maior ou igual a zero. Então aqui nós temos a fronteira, então quer dizer que todo valor de XA e XB abaixo dessa linha, né, toda combinação, atende à nossa primeira restrição. Considerando a segunda restrição, que está relacionada ao gasto, é possível também trabalhar com ela na fronteira e obter o gráfico mostrado pela a linha azul. Então, neste caso, tem um gráfico em preto, que é a linha preta é a primeira restrição, e a linha azul corresponde à segunda restrição. Então, nesse caso, é preciso calcular a interseção desses dois casos para atender tanto a restrição 1 quanto a restrição 2. E fazendo isso, é obtida a área mostrada em vermelho. Então, quer dizer que para qualquer valor de XA e XB dentro dessa região vermelha, atende tanto a restrição 1 quanto atende a restrição 2. Mas o objetivo é maximizar o número de caixas. Então, nós queremos saber qual é a quantidade de caixas XA e qual é a quantidade de caixas, né, no caso XB, que vai
maximizar, que a gente vai ter o maior número de caixas. E para fazer isso, o que a gente tem que ter em mente é traçar uma reta que ela vai conter o ponto de interseção, que é esse ponto aqui, e que essa reta ela vai possuir a inclinação da equação que a gente deseja maximizar, que é o número de caixas. Então a gente sabe que o número de caixas, o máximo do C, é dado por XA mais XB. Então nesse caso a gente faz XA mais XB igual ao valor de K. E como a gente tem esse ponto, e no caso a gente possui também a inclinação da reta por meio dessa equação, é possível determinar qual é essa reta, sendo que essa reta corresponde a XA mais XB igual a 250. Então, determinado esse ponto de interseção, a gente obtém os valores ótimos, que no caso é XA igual a 200 e XB igual a 50. Então, no problema, o que é que nós temos? Que para atingir o maior número de caixas, o atacadista ele deve comprar 200 produtos A e 50 produtos B, e com isso ele vai ter o gasto máximo de R$ 3.500, que era o limite máximo estabelecido. Bom, o problema 2 foi requerido que a gente achasse a função objetiva, as restrições e encontrar a solução numérica computacional que vai ser obtida a partir do método simplex. O problema 2 ele trata de um problema de manufatura, em que a gente tem uma empresa que produz 4 tipos de produto, que é P1, P2, P3 e P4, e esses produtos eles podem ser manufaturados tanto na máquina X quanto na máquina Y. A primeira informação que a gente tem é sobre o tempo que cada produto fica em cada máquina, que é dado nessa tabela aqui. E além disso, a gente tem a informação sobre o lucro de que cada produto tem, ou seja, o lucro atribuído à manufatura de cada um dos produtos, que é dado nessa ordem, que é para o produto P1 o lucro é de 10, para o produto P2 o lucro é de 12, P3 é 17 e P4 o lucro é de 8. A restrição que a gente tem, a primeira delas é que o produto 1 ele precisa ser produzido em ambas as máquinas e os outros podem ser produzidos em qualquer uma das máquinas. Além disso, a gente tem restrição quanto ao espaço de armazenamento. A limitação que a gente tem é que o espaço apropriado para armazenamento é de 50 metros quadrados e a gente tem a relação que é ocupada por cada um dos produtos, sendo também, respectivamente, 0,1, 0,15, 0,5 e 0,05 metros quadrados para cada um dos produtos. É, Existem ainda algumas exigências em relação à produção, e a exigência que exige é que a quantidade produzida do produto P3, ela deve ser relacionada com P2 em mais ou menos 2 vezes. Isso eu falo mais ou menos é por causa que ele especifica que é aproximadamente o dobro. Então, P2 é mais ou menos o dobro de P3. Além disso, ele dá uma informação sobre a disponibilidade das máquinas, tal que a máquina X, ela fica em manutenção por 5% do tempo e a máquina Y, ela fica em manutenção 7% do tempo. E pede para considerar que a carga horária de trabalho é de 30 horas. Bom, dado esse problema, a gente começa a elencar qual que é o objetivo e quais que são as variáveis. A primeira informação é que a função objetivo do problema é maximizar o lucro, como é uma produção. O objetivo, apesar de não estar explícito no problema, espera-se que o objetivo seja maximizar a receita, maximizar o lucro pelos produtos fabricados. Além disso, a gente define as variáveis. Nessas variáveis, isso foi definido para a resolução do problema, pode ser definido de qualquer forma que for viável. E nessa solução, a gente definiu como x1, x2, x3 e x4, sendo a quantidade dos produtos, respectivamente P1, P2, P3 e P4,
que é manufaturado na máquina X. Analogamente as variáveis y, que são y1, y2, y3 e y4, que são as quantidades do produto P1, 2 e 3 e 4 que são manufaturados na máquina Y. Além disso, as variáveis de restrição, que é a área de armazenamento, e HX, a disponibilidade da máquina X, em horas, e ou em minutos, dependendo da necessidade de conversão, mas é uma variável temporal, e HY, que é a disponibilidade da máquina Y. Para resolver esse problema, a gente tem que fazer algumas considerações que não estão perfeitamente descritas no problema. E a primeira consideração é que no problema é descrito que P1 deve ser produzido em ambas as máquinas. E isso pode ter algumas interpretações. A interpretação que a gente vai adotar é que, por exemplo, se ele passou por uma máquina, ele tem que passar pela outra máquina também, como se fosse uma linha de produção. Mas poderia ter outras interpretações, do tipo, o produto P1 ele vai levar um tempo diferente na máquina X e um tempo diferente na máquina Y, e ele tem que ser produzido em ambas. Mas a interpretação que a gente adotou é que se ele passou pela máquina X, ele tem que passar pela máquina Y. E isso significa para a gente que as variáveis de decisão que antes foram determinadas é que x1 e y1 são iguais. Além disso, a outra consideração é a palavra aproximadamente que aparece na restrição, na relação entre P2 e P3. Nesse problema, a gente vai considerar aproximado um erro de mais ou menos 5%. Bom, uma vez que a gente já fez as considerações, então a gente pode escrever a nossa função objetiva e também as restrições com base no problema que foi dado. A função objetiva é a função de maximizar o lucro, e esse lucro ele vai ser dado pelo somatório do valor do lucro de cada produto vezes a quantidade que ele vai ser produzido. Então, por exemplo, o produto 1, tem uma característica específica, né? É o x1 e o y1 é igual. Então, eu substituo nessa equação o y1 e aqui, onde era 10x1 mais 10y1, virou 20x1. O resto ficou 12 mais 2, 12x2, mais 17x3, mais 8x4, mais 12y2, mais 17y3, mais 8y4. E essa aqui é a função objetivo, que é maximizar esse lucro. Em relação às restrições, a gente tem a primeira restrição, que é em relação à área, que também vai ser a multiplicação do valor de cada produto, da quantidade produzida de cada produto, seja na máquina X, seja na máquina Y, pela área que cada um dos produtos ocupam. Além disso, a gente tem a restrição de disponibilidade de máquina. A máquina X ela tem uma disponibilidade de 95%, então foi 35 horas vezes 60 minutos vezes 0,95, que deu 1995. E analogamente a máquina Y, que tem uma disponibilidade de 93% do tempo. As duas últimas restrições, elas estão relacionadas com aquele requisito do cliente de que a relação entre a produção do produto 2 e do produto 3. E aqui nessa restrição 4 a gente está abordando o menos 5%, e na restrição 5 a gente está abordando a possibilidade de ser mais 5%. Uma vez que foram definidas essas restrições, então a gente pode passar para o Excel e resolver o conjunto de inequações. O conjunto de inequações, essas restrições aqui, elas foram reescritas nessa tabela, atribuindo a cada célula e a cada restrição o seu coeficiente. E aqui na coluna K, a gente tem os termos independentes de cada uma das restrições.
Aqui nessa coluna, nessa linha preta e amarela estão as nossas variáveis, que são o objetivo que a gente quer descobrir, quais que são o valor de cada uma dessas variáveis. E aqui nessa coluna aqui é onde a gente determina cada uma das restrições. Essa determinação das restrições a gente faz a partir do solver, que é onde foram definidas as restrições por exemplo, a célula um ela é esse vetor vezes esse vetor, que é a soma-produto, a função soma-produto, e a gente quer que essa função ela seja menor que a célula Q7, que na verdade é essa célula 50 aqui. Uma vez que a gente fez todas essas definições de restrições, então é só executar o solver e ele vai nos dar essa solução para as variáveis, que é 52,8 para x3, 163,53 para x4 e 102,7 para y2. O lucro máximo encontrado por esse conjunto de inequações é esse dado por 3.439,7. A observação que a gente faz é que, como é um produto de manufatura, não tem jeito de a gente produzir meio produto. Então, a gente precisa de números inteiros. Transformando essa solução numa solução inteira, a gente tem, na verdade, truncando todos os valores das soluções encontradas. Então, a gente tem x1, que é igual a y igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a 52, x4 igual a 163, y2 igual a 102, y3 e y4 igual a zero. Nesse caso, considerando a solução com números inteiros, a gente tem um lucro máximo de 3.412. O que a gente pode observar desse problema? Algumas curiosidades é que, como se trata de um problema de manufatura, e ele nos deu aqui algumas soluções que foi produto com zero quantidades, seria interessante para, dependendo, por exemplo, se isso for aplicado a uma empresa, não dá para tomar uma decisão de produção a longo prazo com base nesse método. Isso porque não foram definidas restrições suficientes. Por exemplo, não dá para uma fábrica simplesmente decidir que não vai produzir o produto 1 e o produto 2, na verdade só o produto 1, porque o produto 2 está sendo produzido na máquina Y, né? O Y2 é diferente de zero aqui. Mas não dá para a gente, por exemplo, decidir não produzir mais o produto 1 com base nesse problema, porque envolve uma análise muito maior, além do problema de otimização. Portanto, o problema ele é um exemplo do que a gente vai encontrar em problemas de otimização de manufatura, mas ele ainda não tem todas as restrições necessárias para que, de fato, ele possa chegar numa solução viável para uma indústria. Por exemplo, a gente poderia definir restrições em que x1 tivesse que ser maior que zero. Ou x1, x2, por exemplo, x1 mais y1 tem que ser maior que zero, x2 mais y2 precisa ser maior que zero. Ou seja, dessa forma você garante que todos os produtos eles têm pelo menos alguma quantidade sendo produzida. Além disso, do ponto de vista de otimização, o resultado foi ok, tá? Foi satisfatório, né, a partir do método simplex. Do ponto de vista de indústria, precisaria de outras soluções, outras restrições para tornar esse problema melhor abordado e assim poder tomar decisões com base nessa solução obtida pelo método simplex feito no Excel. Bom, por hoje é só. Espero que tenham ficado claras as nossas soluções dos dois problemas e muito obrigada!